Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 286, período secundário, a Gênesis capítulo 7. Então, nós nos encontramos agora na questão de número 30 em diante, onde Kardec assim nos diz. Tem hora que dá uma coceira na narina, na testa, eu fico observando para ver se é piolho, mas não é piolho. Coisa estranha. Ah, vó, eu não tô nem aí não, vó. As pessoas sabem que eu tô brincando, vó. A vó chamando a atenção minha aqui. Só porque a senhora não é Barbosa, né? A senhora pensa bem, hein? Pensa muito bem, hein? Então, na questão de número 30, Kardec diz assim: nesse período aqui, do período secundário, ainda são aquáticos os animais. Naquele período, os animais, vamos dizer assim, 90% eram todos aquáticos, né? Os peixes e por tudo mais. Ou, quando nada, anfíbios, né? Então, é o que nós estamos dizendo aqui, ó. Ainda são aquáticos os animais neste período secundário. 90% aquáticos, né? E uns 10%, podemos dizer assim, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Então, a vida vegetal, neste período, ela progride pouco na terra seca. Por vários motivos, né? Sabemos que por vários motivos. Sol torrencial, né? Diversos elementos pesados na atmosfera, misturado ao oxigênio. Podemos dizer que naquele período o oxigênio ele não era lá, ou melhor, o oxigênio naquele período não era puro. Encontrava-se junto a ele muitos outros elementos pesados que, de certa forma, interferia na vida, principalmente dos anfíbios, né? Principalmente dos animais que necessitavam de oxigênio, de animais que necessitavam também de plantas, né? Para se alimentar. Então, a vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares. O contrário ocorria no seio dos mares.
uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, né? Então, desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, os crustáceos de todas as espécies. Por quê que havia esse desenvolvimento alarmante nos seios dos mares? Devido a um alto índice da formação das matérias calcárias. Porque é óbvio que praticamente esses seres aquáticos, eles dependiam, como depende até hoje, né? Dessa matéria, a matéria calcária. Se nós que somos nós dependemos, imagine os seres aquáticos. Quando vamos à praia, nós deparamos com a presença desses seres, quando ali, né, às vezes as pessoas pisam e não dão conta da presença de Deus ali. Às vezes as pessoas pisam em uma concha, em um crustáceo, né? E não percebe que ali encontra-se seres evoluindo, que ali aqueles seres encontram-se na mesma forma, como, por exemplo, há 3 bilhões de anos atrás. Então é preciso enxergar as coisas com os olhos da alma. Às vezes, eu comento tanto aqui a respeito dos olhos da alma, que parece ser até repetitivo, né? Mas eu não vejo como repetitivo, e sim necessário. Então, naquele período, nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Então, no período secundário, nascem novos peixes. Um número inimaginável de peixes diferentes do período de transição. Porque no período de transição, existiu também os crustáceos, existiu também os anfíbios, existiu também os seres aquáticos, só que em escala menor. Por qual motivo? Porque o período ainda
muito impróprio a todos esses seres. Podemos dizer que no período de transição, o índice de gases tóxicos na atmosfera e que interferia até nos oceanos era enorme. Por isso, a vida se fazia menor, bem menor que no período secundário. Então, nesse período, aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis, monstruosos, entre os quais se notam. Então, olha só para você ver. Dessa época são os répteis. Os mais característicos animais dessa época são os répteis, monstruosos, entre os quais se notam. Por exemplo, o ictiosauro. O ictiosauro era uma espécie de peixe lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento. Agora pensa bem. Um peixe lagarto. Nossa, eu tenho uma dificuldade para pronunciar esses nomes. Lagarto que chegava a ter 10 metros. Pensa bem, um lagarto de 10 metros de comprimento. Mas era um peixe de comprido e cujas mandíbulas prodigiosas, alongadas, eram armadas de 180 dentes. Aí você pode me dizer assim, mas como que se sabe que esses animais tinham 180 dentes? Ora, a geologia, ciência nenhuma brinca. Houve no passado algumas ciências arbitrárias, mas deixando a arbitrariedade de lado, tudo que eles apresentam, de certa forma, é confiável, porque tudo é embasado em estudos rigorosos, né? Então, até porque os geólogos, eles já encontraram fósseis desses lagartos. Já encontraram fósseis nestas camadas sedimentadas, né? Estratificadas. Então, eles já encontraram milhões de espécies de fósseis, petrificado, inclusive,
Agora, nós sabemos que essa petrificação desses milhões de anos tem o dedo da justiça divina, porque nós não podemos nos esquecer que a Terra é um laboratório. É engraçado que muitas pessoas nunca pararam para pensar no que nós estamos acabando de dizer. A Terra é um laboratório vivo. Enquanto os químicos, os cientistas se trancam dentro dos seus laboratórios, a Terra é um laboratório vivo, né? Então, alongadas eram armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Olha, os geólogos, eles sabem que esses animais, o ictiosauro, né, que era uma espécie de peixe lagarto, que chegava a ter 10 metros de comprimento, era muito parecido com o crocodilo que hoje, em 2023, nós conhecemos. Mas sabe também os geólogos, a geologia, os geólogos, eles sabem que eles só pareciam um pouco com os crocodilos, mas sem couraça escamosas. Agora, por que que eles sabem que esses peixes parecidos com lagarto não tinham lá couraças? Porque os répteis encontrados por eles nestas camadas sedimentadas do período secundário, semelhante aos crocodilos, mas sem essas couraças. Então, olha só para você ver. Seus olhos, os olhos desses peixes lagarto, tinham o volume da cabeça de um homem. Então, olha o tamanho da minha cabeça, esse cabeção aqui. Está dizendo aqui Kardec que é do tamanho de um olho. Porque é óbvio, um lagarto de 10 metros de comprimento, que na verdade era um ictiosauro. Era metade peixe, metade, né, lagarto. Então, só o olho dele era do tamanho da cabeça de um ser humano. Possuía barbatanas como a baleia. E como esta, expelia água por aberturas próprias para isso. Então, obviamente, provavelmente, igual a baleia, esses ictiossauros, provavelmente, eles tinham alguns orifícios em determinadas partes do corpo, onde eles expeliam, né, água, igual as baleias. Porque, na verdade, as baleias,
elas expelem aquela água por aquele orifício nas costas, na verdade aquilo ali não é água. Nós temos que analisar isso. Parece ser água, mas não é água. Aquilo ali, olha só para você ver como são as coisas. Por isso que a gente tem que estudar, né? A impressão que nós temos é que é água, mas não é água. As baleias, elas necessitam do oxigênio da mesma forma como nós necessitamos. Nós não necessitamos de oxigênio? Pois bem, depois que fazemos uso do oxigênio, o que ocorre? Obviamente, nós devolvemos à atmosfera o gás carbônico, né? Então, a baleia, ela absorve também ali, ela absorve toneladas, vamos dizer assim, de oxigênio, com todo, né? Simplificando assim. Então, ela expele também o gás carbônico, que sai por aquele orifício. Então, aquele orifício entra ali oxigênio quando ela põe o corpo para fora. Então, ela absorve por ali oxigênio. Mas o oxigênio no organismo daquela baleia, ele, de tanto trabalhar na corrente sanguínea dela, ele purifica não só a corrente sanguínea, como também todos os órgãos do corpo físico e também o alimento que a baleia, né, absorve, jorrando para fora ali o gás carbônico. Então as pessoas pensam que aquilo ali é água. Nossa, olha o mundaréu de água que ela jogou por aquele orifício. Parece água. Só que aquilo ali é uma mistura química. É uma composição química. Aquilo ali são excrementos. São excrementos. São dejetos. São impurezas. Que ao mesmo tempo, quando ela jorra para fora, ela inala novamente por ali oxigênio, que dá para ela ficar 3, 4 horas sem voltar à superfície do oceano, né? Então, seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem, possuía barbatanas como a baleia e, como esta, expelia água por aberturas próprias para isso. Então, nós vamos dar sequência agora no próximo vídeo.